Class. Vamos iniciar nossa live class aqui no ProAluno sobre direito constitucional, direitos humanos e direito internacional para a primeira fase da OAB, exame da ordem, o tão temido exame da ordem, o tão temido exame da OAB. Terror de muitos alunos aí no final do curso de direito, alguns também já formados, e tem uma certa dificuldade às vezes com o exame da OAB. Galera, suas dificuldades, pelo menos em direito constitucional, direitos humanos e direito internacional, vão dar uma bela reduzida agora com essa nossa live, com essas principais temáticas, né, dessas três disciplinas. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Qual a metodologia que a gente vai usar? A gente vai, nessa live class, fazer resolução de questões. Então, nós vamos comentar 5 questões de cada disciplina, 5 de constitucional, 5 de humano, 5 de internacional. Nós vamos fazer esses comentários de 5 questões de cada disciplina, item por item, ponto por ponto, detalhadamente. A gente vai fazendo esse, esse comentário. Né? A gente vai depurando essas questões, analisando item por item. Essas questões não foram escolhidas aleatoriamente. Elas são questões de temas, de temáticas que caem de forma recorrente no exame da ordem. Elas são questões de temáticas muito comuns na prova da OAB. Então, por exemplo, em direito constitucional, praticamente todo exame vai cair uma questão de controle de constitucionalidade. A gente não sabe exatamente qual das ações de controle, qual aspecto do controle, mas geralmente, né, cai uma questão de controle de constitucionalidade. Em direitos humanos, o sistema interamericano também é uma presença praticamente certa nas provas de direitos humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, ele está, a frequência deles, né, a gente fez um levantamento estatístico, a frequência do Pacto de São José da Costa Rica é praticamente um terço das questões de direitos humanos são sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Então, um tema recorrente. Em direito internacional, a gente tem tanto direito internacional privado, as regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as regras da LINDB, quanto a gente vai ter também um grande número de questões sobre o direito internacional público. Aí vem a questão da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, aí nós vamos falar também sobre agentes diplomáticos e asilo, refúgio, nacionalidade, às vezes está lá entre as questões do direito internacional também. Então, a gente vai tratar essas questões aqui na nossa live class, beleza? Então, vamos iniciar, né? Iniciar com direito constitucional. A primeira questão, vamos lá. O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos dotados de autonomia. Apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja repartição de competências entre os entes que integram o Estado Federado. A ordem jurídica estabeleceu elementos no texto constitucional que caracterizam essa forma de Estado. A partir das características da Federação Brasileira, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Então, ele está falando aqui do federalismo, do modelo federalista, que seria uma oposição ao unitarismo, ao modelo unitário, e ele diz então, que o Brasil ele já admite isso aqui no enunciado. Vamos sublinhar aqui. Ele já admite aqui no sublinhado que o Brasil é uma federação. No enunciado que o Brasil é uma federação. Então tá aqui, ó, Federação Brasileira. Mas isso a gente sabe, né? Que o Brasil é uma federação, a República Federativa do Brasil. Vamos às alternativas então. Letra A. A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um ente federativo por meio de plebiscito popular ou referendo. Vamos destrinchar então aqui o que é secessão. Galera, secessão é o mesmo que você dizer o seguinte, que qualquer dos membros desta federação poderia, a qualquer tempo, sair da federação, poderia abandonar a federação. E a gente sabe que no caso brasileiro, a secessão ela é vedada. Princípio da vedação à secessão. A secessão ela é vedada, ela é proibida. Ou seja, o que é que a gente tem lá no artigo, no início da Constituição, no artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela União
indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, secessão não é admitida. A forma federativa de Estado não admite secessão. Então, por exemplo, se nós pensarmos que o Estado de São Paulo ele quer se tornar um Estado independente, ele quer sair da federação. Constitucionalmente, isso não é possível. A forma federativa de Estado não autoriza a secessão. Beleza? Então a gente descarta a letra A. Letra B. A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto ou tratado internacional entre os Estados soberanos. Galera, primeiro, os componentes de uma federação, eles não são dotados de soberania. Não existe soberania, por exemplo, dos Estados membros de uma federação. O que é que o Estado membro de uma federação vai ter? Por exemplo, aqui no Brasil, o que é que o Estado de Sergipe, o Estado da Bahia, o Estado de Goiás vai ter em relação à federação? Autonomia e não soberania. Então, quando a gente fala forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto ou tratado internacional entre os Estados soberanos, não é internacional, ele quer dizer o quê? Entre nações. Não é entre nações, são unidades políticas dentro de um mesmo país, beleza? Então, o pacto federativo não é entre diferentes países, é entre diferentes unidades federativas do mesmo país. Como exemplo, o Brasil. Beleza? Então, letra B também a gente descarta. Letra C. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao Pacto Federativo, tal como a chamada intervenção federal. Isso aqui está correto. Forma federativa de Estado, como nós estamos falando, você vai ter os modelos de federação. Qual o modelo de federação do Brasil? Qual o modelo federativo do Brasil? Nós temos uma federação que tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nós temos a União, os estados, o DF e os municípios. E eles são autônomos. Esses entes federativos que nós estamos falando, eles são autônomos entre si. Então, cada ente é dotado de autonomia. Isso implica dizer que um ente não pode interferir, não pode intervir em outro ente, em regra. Mas nós sabemos, como o próprio enunciado fala aqui, que existe a hipótese, por exemplo, da intervenção federal, como a gente está vendo agora, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Existe a hipótese da intervenção federal. O que é a intervenção federal? É uma forma de você estabilizar a federação. É uma forma, no caso da intervenção federal, da União intervir em um Estado-membro para regularizar alguma situação, né, os casos, as hipóteses previstas na Constituição. Então, a intervenção federal, ela é um elemento, ela é uma cláusula do Pacto Federativo para garantir essa estabilidade da federação. Tanto que ela só pode ser usada em situações excepcionais. A regra é que o ente federativo não intervenha em outro ente federativo. Beleza? Então, letra C está correta. Vamos ver o erro aqui da letra D. Uma vez que, na forma federativa, todos os entes são autônomos, eles estão autorizados a representar a soberania do Estado em suas relações internacionais. Quem faz essa representação, no caso do Brasil, é a União. A letra está ficando um pouquinho feia, mas é a União, tá? Não é qualquer ente federativo que faz essa representação, e sim a União. Beleza? Então, como gabarito, está aí na tela, letra C de casa. Tranquilo? Próxima questão. O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando a súmula vinculante número 55 do Supremo Tribunal Federal. Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Então, o que é que nós temos aqui? O que é que a gente tem que saber dessa questão? É uma decisão administrativa, né, do poder público, do poder executivo municipal,
Então, decisão administrativa do Poder Executivo que resolve estender Paraná, contrariando súmula vinculante. Então, vamos depurar aqui esse enunciado. Poder Executivo, por decisão administrativa, contraria súmula vinculante, para se surgir a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Em síntese, o que é que o enunciado quer saber? Qual a medida judicial cabível quando a administração pública, um órgão da administração pública, ele contraria súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Em primeiro lugar, súmula vinculante são súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal que têm caráter vinculante para a administração pública, que é de observância obrigatória pelos órgãos da administração pública, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Tá? Cuidado! O Poder Legislativo, as súmulas vinculantes, elas não engessam, elas não impedem a atividade do Poder Legislativo, a atividade de legislar, beleza? Então, ela não vincula a atividade do legislador. O legislador pode produzir normas sobre aquela temática. Ele não está vinculado, sendo redundante, ele não está vinculado à súmula vinculante, beleza? Então, ele quer saber, a questão quer saber a medida judicial que deve ser adotada para se insurgir contra um ato administrativo que contraria a súmula vinculante. Vamos para as alternativas. Primeiro, ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de questionar o decreto. Aí vamos voltar aqui para a questão. A gente está vendo que é uma decisão administrativa, não é um decreto. Então, você já elimina essa A, né? Não é decreto. E mesmo que fosse um decreto municipal, né? É um prefeito, né? É chefe do Poder Executivo do município. Mesmo que fosse um decreto municipal, não caberia a DIN. Qual o objeto da DIN? Lei ou ato normativo federal ou lei estadual, tá? Estadual ou federal, desde que seja ato normativo primário, que derive diretamente da Constituição. Beleza? Então, letra A está incorreta, não é a ação cabível, não é a DIN. B. Mandado de injunção, com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo Municipal edite lei regulamentando a matéria. Aí vamos voltar aqui. O foco da questão é a ausência de lei, por exemplo. Ele fala alguma coisa sobre a ausência de lei? Não. Não tem isso na questão. Então se prendam ao enunciado. Ele não fala nada de falta de norma regulamentadora. Então não cabe mandado de injunção aqui. O mandado de injunção vai caber quando? Quando houver ausência de norma regulamentadora que impeça o exercício de algum direito fundamental ou de prerrogativas relativas à cidadania e à nacionalidade. Então, também não é ação cabível aqui o mandado de injunção. Beleza? C. Reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Pode marcar correta a letra C. Quando há um descumprimento de súmula vinculante, a ação cabível é a reclamação constitucional. Beleza? Por último, habeas data com o objetivo de solicitar explicações à administração pública municipal. Primeiro, habeas data não é o remédio cabível para solicitar explicações. Então, corte isso. Habeas data é o remédio cabível para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Informações relativas à pessoa do impetrante. Conhecer, retificar ou complementar informações. É para isso que serve o habeas data. Informações relativas à pessoa do impetrante. Você pode utilizar o habeas data para conhecer essas informações, retificar, ou seja, alterar, consertar essas informações, ou ainda complementar essas informações. Beleza? Não tem nada a ver com o descumprimento de súmula vinculante. Beleza? Letra C, então, a resposta da nossa questão. Tranquilo? Tá aqui o gabarito, letra C. Vamos para mais uma?
Por entender que o voto é um direito e não um dever, um terço dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 1988, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Vamos lá. Olha só. É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, proposição de emenda à Constituição, que quer tornar facultativo o voto. Em síntese, o que a PEC propõe? Acabar com o voto obrigatório. Acabar com o voto obrigatório. Vamos ver as alternativas. Letra A. Não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição da República de 88. Cuidado! Essa é uma pegadinha muito comum em direito constitucional. Muito comum em direito constitucional. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Voto obrigatório não é considerado cláusula pétrea. Quais são os elementos do voto que são considerados cláusulas pétreas? Voto direto, secreto, universal e periódico. Direto, secreto, universal e periódico. Obrigatório, voto obrigatório não é cláusula pétrea. Cuidado que essa é uma pegadinha. Letra B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Pela explicação da letra A gente compreende que a letra B ela é correta. Não há óbice, né? Não é cláusula pétrea o voto obrigatório. E o voto obrigatório tem estatura constitucional, professor? Tem. Ele é obrigatório para os maiores de 18 anos, em regra, né? Maiores, ficou feio aqui, mas é um 8, tá, galera? Para os maiores de 18 anos. Então, em regra, maiores de 18 anos são obrigados a votar. As exceções, os analfabetos e os maiores de 70. Beleza? Mas a regra, maior de 18, é obrigado a votar. E isso é mandamento constitucional. Mas não é por isso que o voto obrigatório seja cláusula. E o voto obrigatório vai ser cláusula pétrea. Beleza? Próximo. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso, é necessária a manifestação de um terço de ambas as casas. Não são ambas as casas. É um terço da Câmara ou, cuidado, ou Senado. Um terço da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Beleza? É ou, não é i. É ou. Tranquilo? Então, para propor, quem é que pode propor emenda à Constituição? Um terço dos deputados federais, um terço dos senadores, mais da metade das assembleias legislativas das unidades federativas e o presidente da República. Tranquilo? Por último, a emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Outra pegadinha comum: PEC não tem sanção presidencial. A proposta de emenda à Constituição não precisa, ou seja, ela precisa de sanção presidencial. Tranquilo? Quem promulga? Mesa da Câmara e mesa do Senado. Ok? Então, resposta letra B de bola. Próxima questão. A parte autora, em um processo judicial, inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se basou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência da cláusula de reserva de plenário
olha um ponto importante aqui. Cláusula de reserva de plenário. A referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela terceira turma civil. Então vamos lá, o que é que ele está falando aqui? Cláusula de reserva de plenário. Artigo 98 da Constituição. Artigo 98 da Constituição. O que é que esse artigo fala? Que para que os tribunais declarem a inconstitucionalidade de uma lei em um processo judicial, um ato normativo, um processo judicial, precisa que essa inconstitucionalidade seja declarada pelo órgão pleno, ou pelo órgão especial daquele tribunal. O que é órgão especial? Os tribunais que têm mais de 25 membros, eles podem constituir um órgão especial que fará às vezes de tribunal pleno. Beleza? Então é isso que diz a cláusula de reserva de plenário. A Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, ela vai ser considerada um órgão fracionário. Então ela não pode declarar inconstitucionalidade nem afastar a incidência. Beleza? Aí vamos lá. Letra A. Está juridicamente perfeito. Está juridicamente perfeito, posto que, nessas circunstâncias, a solução constitucionalmente expressa é o afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional. Não pode nem declarar expressamente, nem afastar a incidência, no todo ou em parte. Tá? Não pode afastar a incidência no todo ou em parte, nem declarar inconstitucionalidade. Logicamente, que essa inconstitucionalidade ela vai poder, em algumas situações, ser declarada. Por exemplo, quando já houver posicionamento do plenário, do órgão pleno ou do órgão especial, pela inconstitucionalidade daquela norma. E aí você não precisa, no caso concreto, nesse caso específico, fazer essa remessa, fazer a necessidade desse julgamento ser no pleno ou no órgão especial. Mas, em regra, órgão fracionário, ele não pode nem afastar a incidência, nem declarar expressamente a constitucionalidade. Letra B. Não segue os parâmetros constitucionais, até aqui tudo bem, pois deveria ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juiz da Corte. Ele não deveria porque ele não pode declarar expressamente. Então isso torna a questão incorreta. Letra C. Está correto, já sabe que não está, posto que, a terceira turma civil, como órgão especial que é, pode arrogar para si a competência do órgão pleno do Tribunal de Justiça do Estadual. Aí a gente volta no enunciado. A questão fala alguma coisa que a terceira Câmara Civil é órgão especial? Não. A questão não fala nada disso. Então, corta aqui, porque a questão não falou isso, então ela não é órgão especial. Por fim, então, a resposta correta vai ser letra D. Está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Então, declarou a inconstitucionalidade do ato expressamente ou afastou a incidência desse ato sem seguir a cláusula de reserva de plenário, ou seja, decisão do órgão pleno ou do órgão especial, é uma decisão, então, neste caso aqui da questão, incompatível com o sistema constitucional. Beleza? Letra D, então, resposta correta da nossa questão. Aí o gabarito. Já tinha até adiantado antes, né? Passei demais. Vamos para a próxima. José, brasileiro de 16 anos de idade, possuidor de título de eleitor e no pleno gozo de seus direitos políticos, identifica com provas irrefutáveis ato lesivo do presidente da República que atenta contra a moralidade administrativa. Com base no fragmento acima, assinale a opção que se coaduna com o Instituto Jurídico da Ação Popular. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ele está dando um caso, José, brasileiro, tem 16 anos de idade, possui título de eleitor e está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E ele identifica um ato lesivo do presidente da República.
que atenta contra a moralidade administrativa. Com base no fragmento acima, opção que se coaduna com a ação popular. Então vamos lá, galera. José tem 16 anos, título de eleitor, está em gozo dos direitos políticos, é cidadão, identificou um ato contrário à moralidade administrativa e vai propor certamente uma ação popular. Tá tudo ok aí? Tá, tudo ok, beleza? Ele é cidadão, tá tudo ok, sem qualquer problema. Aí, vamos ver aqui o que, é que a questão vai trazer para a gente. José, desde que tem assistência, é parte legítima para propor ação popular em face do presidente da República perante o STF. Primeira coisa, ele não precisa de assistência. Qual o requisito para você ingressar com ação popular? O que, é que a Constituição fala? Qualquer cidadão pode propor ação popular. Nesse contexto, como é que a gente interpreta a palavra cidadania? E é isso que a gente tem nas aulas de direito constitucional. Nesse caso da ação popular, quando a ação popular fala em cidadão, cidadão é quem tem título de eleitor. Cidadão é quem tem título de eleitor, quem pode votar. Então, José não precisa de assistência. Ele está em gozo de seus direitos políticos. Ele tem título de eleitor. Apesar dele não ter 18 anos, não tem qualquer problema. Não tem qualquer problema. Ele tem direito, então, ele pode propor essa ação contra o presidente. E qual o outro erro da alternativa? O foro do presidente da República para a ação popular não é o STF. Não é o foro do STF. Tá? É o foro de primeira instância. Cuidado. O presidente da República ele vai ter foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal em casos de processo criminal. Em casos de processo criminal. Tá? Por exemplo, como a gente teve agora recentemente, o presidente da República Federativa do Brasil sendo processado criminalmente, né, sendo, melhor dizendo, denunciado criminalmente perante o STF. Mas ações populares não existe esse foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos para B. José, ainda que sem assistência, é parte legítima, está correto? É parte legítima, correto também, para propor ação popular em face do presidente da República perante o juiz natural de primeira instância. Correto também. Beleza? Então, letra B responde a questão. Tá bem? Não precisa de assistência, ele é cidadão, tem título de eleitor, então ele é parte legítima, e o juízo natural, o juízo competente é o de primeira instância. Tranquilo? Sem maiores dificuldades também. Letra C, só para a gente ver o erro das outras aqui. José, ainda que sem assistência, é parte legítima para propor ação popular em face do presidente da República. É aqui tudo certo. Mas aí vem o erro perante o Supremo. Tá? Nós vimos que não é perante o STF. Letra D. José não é parte legítima para propor ação popular em face do presidente da República, porque ainda não é considerado cidadão. José é parte legítima e José é considerado cidadão. Tá bom? Porque já explicamos. Para efeito de ação popular, cidadão é quem tem título de eleitor. Tranquilo? Então, resposta letra B de bola. Beleza? Então, fechamos direito constitucional. Foram 5 questões. Trabalhamos então. Deixa eu recapitular aqui, né? Não lembro o que a gente falou. Falamos sobre modelo federalista, falamos sobre ações constitucionais, um pouquinho sobre elas, de reclamação, mandado de junção, ADI, habeas data. Falamos sobre cláusulas pétreas, especificamente sobre o voto obrigatório. Passei demais aqui. Pronto. Falamos sobre reserva de plenário. Falamos sobre ação popular e direitos políticos. Beleza? Agora vamos para direitos humanos. Gente, direitos humanos na prova da OAB, geralmente 2, 3 questões. Os últimos exames trouxeram 2 questões. Principal tema de direitos humanos é que eu não posso deixar de estudar. Primeiro, você não pode deixar de estudar nada, tem que estudar tudo. Mas por que eu não posso de jeito nenhum deixar de estudar em direitos humanos?
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É o assunto mais importante da sua prova de direitos humanos, não desmerecendo os outros. Existem provas, por exemplo, que não cai sistema interamericano, mas estatisticamente, o sistema interamericano está em 1/3 das questões, ou seja, a cada 3 questões de direitos humanos, pela estatística, uma tem relação com o sistema interamericano de direitos humanos. É o mesmo que a gente falar do Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Beleza? Então, principal tema. Se você quiser anotar alguma coisa aí, seu principal tema para a prova da OAB em Direitos Humanos, sistema interamericano. Beleza? É garantia de que vai cair? Não é. Né? Não necessariamente. Mas, como eu disse, estatisticamente, o índice é muito alto de questões sobre esse tema. Então vamos lá. Mas tem outros temas importantes também, né? Teoria dos direitos humanos é um tema que cai bastante. Né? Não chega a 1/3, mas é um tema que cai muito. E é um tema que a gente precisa compreender para adiantar, para avançar nos outros temas da disciplina. Então, primeira questão aí de direitos humanos da nossa aula. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, foi responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, pela submissão de 179 trabalhadores a condições análogas às de escravos, em Belo Horizonte. Esse fato gravíssimo comprova, na prática, violação de um princípio crucial acerca dos direitos humanos. Assinale a opção que expressa esse princípio. Então, ele está falando de princípio. Temos que conhecer, para essa questão, um pouquinho da teoria dos direitos humanos. Vamos lá. Letra A. O princípio do relativismo cultural determina que o trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a legislação defina tal conduta como ilícita. O que é relativismo cultural? Por que é que esse item A está totalmente incorreto? Vamos lá. Quando a gente fala de direitos humanos, nós vamos ter um debate entre os universalistas e os relativistas. De um lado, nós vamos ter os universalistas, do outro, os relativistas. É um debate, tá? Talvez não caiba bem esse de um lado e do outro, mas é um debate. O que é que os universalistas pensam? Que os direitos humanos, eles são universais, indistintamente aplicáveis em todos os lugares, independente de outras características culturais e etc. O relativismo cultural ele vai defender o seguinte, que para a aplicação dos direitos humanos, para os destinatários dos direitos humanos, é necessário você levar em conta características culturais, características de construção cultural daquela sociedade. Então, por exemplo, um exemplo que já caiu até numa prova de OAB, o uso de burca, e de niqab. O exemplo que caiu na prova foi uma lei da França, né? E recentemente agora teve uma lei da Dinamarca proibindo o uso de trajes islâmicos por mulheres em determinados locais. O que é isso? Para os universalistas, eles seriam a favor dessa lei. Os universalistas seriam a favor dessa lei. Por quê? Qual o argumento? A liberdade da mulher. Então, a liberdade da mulher de não usar aquelas roupas que cubram o rosto todo, não serem obrigadas a usar aquelas roupas que cobrem o corpo como um todo. Os universalistas defendem isso. Já a corrente relativista, o que é que ela vai dizer? Olha, vamos analisar se isso é uma construção cultural, se isso realmente é uma violação de direitos humanos. Né? Não é assim, não é uma coisa pronta, não é uma fórmula pré-fabricada. Então, o relativismo você pode ter também como uma espécie de particularismo, né? De uma análise particular, digamos assim. Então, não é que ele fale sobre qual é o erro da questão, legislação. Relativismo não tem nada a ver com a legislação. Ele vai analisar a construção cultural daquela sociedade. É uma questão mais teórica, mais principiológica. Beleza? Letra B. O princípio da razoabilidade, pois não é razoável que que pessoas sejam submetidas ao trabalho na condição análoga à de escravo. Gente, razoabilidade é que você diz o seguinte: olha, nessa situação isso não é cabível, mas em alguma situação seria. Mais ou menos assim.
Então, não é isso que a questão está querendo dizer para a gente. O que é que o enunciado fala? Que eu, pelo menos, entendo dessa forma, em alguma hipótese, né, em alguma hipótese seria admitido o trabalho escravo, em alguma hipótese. Nessa hipótese aqui não seria razoável, mas algo, hipoteticamente, justificaria. Galera, razoabilidade não serve para explicar isso aqui, beleza? Corta isso. Não é razoabilidade, não tem nada a ver com isso. C. O princípio do direito humanitário, pois o trabalho na condição análoga à de escravo é desumano. Ok, parece correto, né? Mas qual é a pegadinha aqui? Quando a gente fala de direito humanitário, na teoria dos direitos humanos, geralmente nós estamos nos referindo às convenções de direito humanitário, chamadas convenções de Genebra, que são convenções que vão falar sobre tratamento de feridos, de enfermos em tempos de guerra. Então, apesar do trabalho em condição análoga à de escravo ser desumano, isso aqui estaria correto, mas isso não está vinculado ao direito humanitário. Beleza? Não nesse caso da questão. Tá? Letra D. O princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o trabalho na condição análoga à de escravo viola, a um só tempo, os direitos civis e políticos e os direitos econômicos e sociais. Corretíssima questão. Corretíssimo. Indivisibilidade dos direitos humanos. A gente sabe que nós, didaticamente, categorizamos direitos humanos, ou seja, estudamos os direitos humanos em três dimensões distintas. A primeira dimensão seria os direitos civis e políticos. Segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira dimensão seriam os direitos ligados à fraternidade, os direitos difusos. Mas essas dimensões a gente estuda só de uma forma didática, mas elas não se dividem, elas não se separam. Por isso que a gente fala no princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. E o trabalho na condição análoga de escravo viola um só tempo de direitos civis. Um exemplo de um direito civil violado é a liberdade. E políticos. E os direitos econômicos e sociais. Um exemplo do direito econômico e social violado. Direitos trabalhistas, por exemplo, você poderia encaixar aqui como violados. Tranquilo? Resposta, então, letra D de dado. Aí o gabarito. E vamos para a próxima. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, só mandar mensagem aí no chat. Quem quiser mandar um alô também. Mas vamos seguir, tá? Próxima questão. Um advogado é procurado por um grupo de familiares que narraram a ocorrência de tortura e tratamento degradante num presídio estadual. Após constatar a denúncia em loco, o advogado levou a situação ao conhecimento das autoridades administrativas competentes, que, entretanto, não deram atenção devida ao caso. Em razão disso, o advogado admitiu recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Eu só beber uma aguinha aqui para a gente seguir. Um advogado, então, foi procurado por um grupo de familiares que narraram tortura e tratamento degradante num presídio. E aí o advogado quer levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a famosa CIDH. Então vamos lá, o que é que a questão quer saber? Primeiro, antes da gente ir para os enunciados, o advogado ele pode, representando um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de familiares, ele pode peticionar a Comissão Interamericana? Pode. Ele pode peticionar a Comissão Interamericana. Quem é que pode peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Petições individuais. Pessoas, grupos de pessoas. A letra tá ruim porque eu estou fazendo com o mouse aqui. Pessoas, grupos de pessoas, entidades não governamentais, entidades não governamentais e os próprios estados que são parte do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, os estados membros. Esses podem levar casos à comissão. Agora, tem outro órgão no sistema interamericano diferente da comissão. Qual é ele?
a Corte. A Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é outro órgão do sistema interamericano. E quem é que pode levar casos? Quem é que pode peticionar? Quem é que pode apresentar casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Comissão Interamericana e os Estados. A Comissão Interamericana e os Estados. Vou só mudar aqui para ficar mais visível, né? Então, todas essas pessoas aqui, pessoas, grupos de pessoas, entidades não governamentais e estados podem peticionar a comissão. No entanto, só a própria comissão e os estados-parte podem peticionar a Corte. Beleza? Seguinte. Ué, passei demais. Letra A. A comissão apenas receberá a denúncia se ficar comprovado prévio esgotamento dos recursos internos. Galera, vamos lá. Vamos analisar isso daqui. A comissão, para que você peticione a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a regra é essa aqui. Essa é a regra. Prévio esgotamento dos recursos internos. É a regra. Essa é a regra. Mas existe exceção? Vai existir exceção? Vai. Vai existir exceção. Quais são as exceções que admitem que você apresente uma denúncia mesmo sem o prévio esgotamento dos recursos internos? São três. Primeiro, se houver uma demora injustificada no processo, uma morosidade no processo. Segundo, se não existir no país, se não houver no país normas de devido processo legal. Se no país, lá onde o caso estiver correndo, não houver normas de devido processo legal. E a terceira hipótese é se houver impossibilidade de acesso à justiça. Então, nessas três hipóteses, ocorrendo alguma das três, né, uma ou outra, não precisa ser as três juntas, ocorrendo alguma dessas três hipóteses, mesmo que não tenha havido esgotamento dos recursos internos, pode ser apresentada a denúncia à comissão. Beleza? O que é que aconteceu aqui na questão? Vamos voltar para ela. O que é que ele fala aqui? Ó? Autoridades que não deram atenção devida ao caso. O que é que ele quer dizer aqui? Uma das exceções, né? Demora injustificada, negligência do poder público. Então, não é só se ficar comprovado. Não é apenas se ficar comprovado. Tá? Existem as exceções. Letra B. A competência para análise desse caso não é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e sim da Corte Interamericana. Galera, vamos voltar aqui para o anterior, para que a gente viu quem é que vai peticionar. O advogado, né? O advogado é representante de um grupo de pessoas. Se quem vai peticionar o advogado é representante de um grupo de pessoas, competência é da... Ele só pode peticionar para a comissão. Beleza? Então, letra B está errada. Letra C. A comissão é competente para receber a denúncia, mas apenas por meio de petições individualizadas, a fim de proferir decisões mediante o devido processo legal. Galera, não é só petições individualizadas. Veja que os próprios estados eles também podem ir até a comissão, as próprias entidades, enfim. Não é somente petição individualizada. Por fim, letra D, né, por eliminação, ela vai ser a resposta da questão. Por se tratar de caso grave e urgente, a comissão pode receber a denúncia e, chave, expedir medida cautelar para obrigar o Estado a fazer cessar a violação ocorrente no presídio. Professor, o que é isso? Galera, essa questão, quando caiu, pegou muita gente de surpresa. Por quê? Onde é que está prevista a medida cautelar? Regimento interno da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pasmem vocês. Está lá no regimento interno da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, pode sim expedir a medida cautelar, existe essa possibilidade, para fazer o Estado cessar a violação ocorrente no presídio. Essa medida cautelar pode ser de ofício ou a pedido.
ou a requerimento, né? Então, a comissão ela pode, inclusive, expedir medida cautelar de ofício. Beleza? Então, resposta aí, letra D. Próxima questão. Diante de uma sentença desfavorável, não unânime, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que lhe condenou ao pagamento de determinada quantia em dinheiro, pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma. A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Sentença desfavorável, não unânime, da Corte. Antes de a gente passar para as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre sentença da Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é um órgão que vai proferir, em seus casos, sentenças. Ela vai proferir sentenças. Essa sentença, no Brasil, vai ter natureza jurídica de sentença internacional, que é diferente de uma sentença estrangeira. Qual a diferença disso? A sentença estrangeira, ela precisa de homologação. Ela precisa de homologação. Aqui é H ou M, tá? Ela precisa de homologação. Já a sentença internacional, que é a sentença da Corte, ela não vai precisar ser homologada aqui no Brasil para que seja cumprida. Beleza? Coisa número 1. Coisa número 2. Sentenças da Corte, elas vão ser duas palavrinhas. Elas vão ser definitivas e inapeláveis. São sentenças definitivas e inapeláveis. Aí o que foi que a questão tentou fazer aqui para confundir? Colocou que a decisão tinha sido não unânime. Isso não muda nada. Ela continua sendo definitiva e inapelável. Beleza? Vamos ver as alternativas. Letra A. A sentença da Corte pode ser modificada mediante recurso de embargos infringentes, diante da falta de unanimidade. Estou dizendo que ela colocou essa falta de unanimidade aí só para complicar. Não existe o recurso de embargos infringentes na Corte Interamericana. Beleza? B. A sentença da Corte somente pode ser modificada por intermédio de ação rescisória. Também não existe isso. C. Sentença da Corte é definitiva e inapelável. Correto. As duas palavrinhas-chave para a sentença da Corte. Ela é definitiva e ela é inapelável. Tranquilo? Letra D, né, pela mesma razão das outras, vai estar incorreta. Né? Pode ser modificada graças a um recurso de apelação. Se ela é definitiva, se ela é inapelável, não vai caber apelação, também não vai caber recurso. Beleza? Então, percorremos aí, passamos por sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí o gabarito, definitivo e inapelável. Próximo. Há bastante tempo você tem atuado tanto administrativamente como judicialmente para conseguir um tratamento de saúde especializado para o seu cliente. Diante da morosidade injustificada enfrentada, seja na administração pública, seja no processo judicial, você está avaliando a possibilidade de ingressar com petição individual do seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Assinale a opção que melhor expressa suas possibilidades, tendo em vista a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Protocolo de São Salvador. Vamos lá. Primeiro, o que é a Convenção Americana de Direitos Humanos? Nada mais, nada menos que o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Tá? E o Protocolo de São Salvador? O Protocolo de São Salvador é um documento assinado no âmbito do sistema interamericano que ele vai ter uma diferença substancial para o Pacto de São José da Costa Rica. Qual é? Enquanto o Pacto de São José da Costa Rica dá uma maior ênfase nos direitos de primeira dimensão, ou seja, os direitos civis e políticos, que a gente já viu algumas questões atrás, o Protocolo de São Salvador ele vai dar ênfase nos direitos de segunda dimensão, que são os direitos econômicos,
sociais e culturais. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ele difere do Protocolo de São Salvador, dentre outros aspectos, por isso, esse é um deles. Quando o Pacto de São José da Costa Rica traz predominantemente direitos de primeira geração ou dimensão, que são os direitos civis e políticos, daí ele vai falar direito à vida, nacionalidade, liberdade religiosa, e etc. Tá? O Protocolo de São Salvador, ele vai ser um documento também do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, mas que vai trazer direitos predominantemente de segunda dimensão. E aí nós vamos vir com trabalho, nós vamos vir com previdência social, educação, saúde, liberdade sindical e etc. Beleza? Então, por que ele está perguntando isso? Por que ele falou isso? Por que ele diz que é um tratamento de saúde? Tudo isso tem a ver, certamente, com a questão. Quando cai uma questão assim, sobre algum caso concreto que você está aqui, o que ele está falando? Você está avaliando a possibilidade de ingressar com petição na comissão. Quando você vê que ele quer lhe pedir um posicionamento prático, qual medida judicial adotar, sempre identifique primeiro qual o direito violado. Sempre identifique isso, qual foi o direito violado. Segundo, identifique isso aqui também, ó. Quando ele fala morosidade injustificada, demora injustificada, o caso vem se arrastando. Ele está dizendo que é uma das exceções. Lembra que a gente falou aqui, cadê? Aqui, existe a regra e existem as exceções. A regra é prévio esgotamento, mas vão existir as exceções. Então, essa questão é um exemplo disso. Ele fala da morosidade injustificada. Ele está dizendo que é uma exceção, que você não precisa esperar o trânsito em julgado aqui. Beleza? Então, tratamento de saúde. Identificamos o direito violado, identificamos que está aqui uma das exceções, e aí você quer peticionar a comissão. Qual é a próxima coisa que você vê? Você é legitimado para peticionar a comissão? Em regra, sim. Né? Para a comissão, qualquer pessoa pode peticionar. Aí vamos lá. Qual o grande tchan, qual a grande pegadinha dessa questão aqui? O direito à saúde, ele não está previsto expressamente no pacto. O direito à saúde tem sua previsão no âmbito do sistema interamericano, no protocolo de São Salvador. Então, o direito à saúde tem sua previsão no protocolo de São Salvador. O que é que isso muda, professor? Isso muda muita coisa. Por quê? Dentre os direitos que estão previstos no protocolo de São Salvador, somente 2 deles vão autorizar que você entre com petição na comissão, com petição individualizada na comissão, que são liberdade sindical e educação. Então, violados os direitos de liberdade de associação, organização e filiação sindical e o direito à educação, que são previstos no Protocolo de São Salvador, é possível você peticionar a comissão. Agora, os demais direitos previstos no Protocolo de São Salvador, eles não autorizam que você peticione a comissão se houver uma violação deles. Então, o exemplo, saúde. Havendo uma violação específica do direito à saúde, que é previsto no Protocolo de São Salvador, aqui, previsto no Protocolo de São Salvador, você não pode peticionar a comissão. Por quê? Por disposição expressa do Protocolo de São Salvador, apenas 2 direitos previstos neles, liberdade sindical e educação, são direitos que, se violados, podem ensejar a petição à comissão. Beleza? Saúde não é um deles. Isso a gente está falando para as petições individualizadas. Então vamos lá. Você não pode entrar com a petição individual do seu cliente na Comissão Interamericana até que sejam esgotados todos os recursos da jurisdição interna do Brasil. A gente já viu que tem exceção a isso. Né? Esgotar os recursos é regra, mas existem exceções. Então, está errada A. B.
Você pode entrar com a petição individual do seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desde que demonstre que está havendo uma demora injustificada na prestação dos recursos da jurisdição interna. Galera, isso aqui estaria parcialmente certo, né? Vou botar aqui, ó, mais ou menos certo. Por quê? Ele está dando a exceção, beleza, tranquilo quanto à exceção, mas a questão é, você não pode entrar, porque a gente já viu que o direito violado não autoriza isso, tá? Mas o resto da questão estaria correto, beleza? Está havendo demora justificada, parará, parará, isso autorizaria tranquilamente. Mas o direito violado não autoriza, não permite, então esse você pode entrar, está cortado. C, você pode entrar com a petição individual, já sabe que não, então já elimina C, de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos. Não veio humano, né? Desde que atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na Convenção Americana, pois, embora o direito à saúde não esteja previsto na própria Convenção, o Protocolo de São Salvador torna possível o uso deste meio de proteção, mesmo no caso do direito à saúde. Aí a gente viu que isso torna, deixa eu até mudar a cor aqui, isso torna a questão errada. Beleza? Por eliminação, então, letra D de dado. Você, para encaminhar uma petição individual para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deve respeitar os requisitos de admissibilidade e que o direito violado esteja previsto na própria convenção, ou seja, no próprio pacto. Quais são os do pacto? Os de primeira dimensão. Ou, alternativamente, que seja o meio de proteção autorizado pelo Protocolo de São Salvador, o que não é o caso do direito à saúde. Beleza? Só isso. Somente, apenas isso. Então, foi o que a gente aprendeu aqui. Do Protocolo de São Salvador, apenas 2 direitos previstos nele autorizam petições individuais para a comissão. Quais são os direitos, professor? Direito à educação e liberdade sindical. Beleza? Por quê? Não sei. Opção dos redatores do pacto e dos signatários dele. Beleza? Vamos seguir. Então, resposta aí, letra D. Acredito que essa é a última de Constituição de Humanos. Isso. Essa é a última de Direitos Humanos. Bem simples. A questão caiu há muito tempo, não caiu mais, gente. Tomara que caia de novo, que essa questão é tranquila, tranquila. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou, por decreto legislativo, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção já foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, sendo sua hierarquia normativa D. Vamos lá. Passou no quinto terceiro. O que é o quinto terceiro? Ele diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados nas duas casas do Congresso, por duas casas do Congresso a gente está falando de, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, até que tá saindo. Não sei se a ordem está certa. Está ao contrário, né? Isso é para cá, isso é para cá, mas tudo bem. Ele está falando de Câmara e Senado. Os tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados nas duas casas do Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, por 3/5 dos votos dos membros, em 2 turnos de votação, serão equivalentes às emendas constitucionais. Por quê, gente? Esse procedimento aqui, ó, duas casas do Congresso, 3/5 dos votos, em 2 turnos de votação, é procedimento de aprovação de emenda. Então, por força do quinto terceiro, você abrir sua Constituição aí, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, você vai ver que se o Tratado sobre Direitos Humanos, pelo amor de Deus, Tratado sobre Direitos Humanos, aprovado nesta forma, vai ter hierarquia de emenda constitucional. Beleza? Professor, e o Tratado de Direitos Humanos que não passa pelo quinto terceiro, qual é o status dele? Status de norma supra-legal. Vide súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 25 do STF. Beleza? O que é que essa súmula fala? Essa súmula, ela é sobre prisão do depositário infiel.
foi durante a elaboração dessa súmula, né, que diz que é ilícita a prisão do depositário infiel, durante os debates para a elaboração dessa súmula, que o Supremo firmou a jurisprudência de que as convenções de direitos humanos que não passam no artigo 3º têm status de norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Pirâmidezinha de norma aqui, suponha que aqui é a Constituição e aqui é a legislação ordinária, a supralegal está aqui no meio. Ela está acima das leis, mas está abaixo da Constituição. Beleza? Ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Tranquilo? Vamos lá. Então, emenda constitucional, gabarito da questão. Terminamos, então, direitos humanos. E agora vamos partir para direito internacional para finalizar essa nossa live class, essa nossa primeira live class aqui no ProLuno sobre exame da ordem. Destacando, gente, que todas as questões aqui tratadas são questões da OAB, questões que já caíram na OAB, são questões de exame de ordem. Então, creio eu que todas, pelo menos do 13º para cá. Então, são questões relativamente recentes, né? Algumas já são desse último exame que teve agora. São questões relativamente recentes e que abordam os principais temas de cada disciplina. Mas é importante saber que são questões extraídas diretamente da prova da OAB, das provas passadas. Não são questões de outras bancas ou de outras provas. Não. São da prova da OAB. Beleza? Vamos agora para direito internacional. Vamos começar logo a primeira pergunta. Um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, vamos lá. Primeira coisa que dá para a gente trabalhar com essa questão, a diferença entre asilo e refúgio. Asilo é diferente de refúgio. Gente, o que é asilo, o que é refúgio? O asilado, o asilo, é quando alguém está sendo especificamente perseguido por razões políticas, por razões de opinião e etc. É quando alguém sofre especificamente uma perseguição. Então, ele vai solicitar o asilo. Já o refúgio é diferente. O refugiado é aquele que, embora ele faça solicitação de refúgio também, ele mesmo vai lá e faz essa solicitação, a situação que o faz ser refugiado é uma situação generalizada. É uma situação que envolve não só ele, mas várias outras pessoas também. Então, por exemplo, um exemplo do asilado. Vamos pensar naquele cabra lá do Wikileaks, Julian Assange. Ele alega estar sofrendo perseguição e solicitou asilo. Ele, era uma perseguição sobre ele. Quando a gente pensa nos refugiados, o pensamento é diferente. Por exemplo, a gente pensa nos refugiados de guerra. É uma guerra, é uma situação generalizada, que as pessoas têm medo de retornar ao país e aí elas solicitam refúgio em outro local. Beleza? Essa é a diferença de asilo para refúgio. O asilo, ele pode ser político, asilo político ou asilo diplomático. O que é o asilo político? Quando você pede asilo no território do país. A pessoa vem aqui para o Brasil e solicita asilo político no território brasileiro. Asilo diplomático é o asilo solicitado dentro da embaixada. Percebam que eu estou falando embaixada. O asilo diplomático é aquele solicitado na embaixada, ou seja, imagine essa situação aqui, o cara pulou o muro, vamos supor que não é um consulado, é uma embaixada, né? Seria uma embaixada, pulou o muro da embaixada e solicitou proteção diplomática. Aí haveria possibilidade, a depender do caso, lógico, de concessão de um asilo diplomático, tá? Mas tem que ser numa embaixada. Vamos para as alternativas. Ah, por que eu destaquei isso? Porque não pode ser no consulado. Asilo político não cabe em... Asilo diplomático, desculpa, não cabe em consulado. Vamos às alternativas. Letra A. Pode pedir asilo diplomático e terá direito ao salvo-conduto para o país que o acolheu.
Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala do asilo diplomático, perceba o seguinte: o cara está na embaixada, só que a embaixada está dentro do território de outro país. Porque isso aqui é a embaixada, isso aqui é o território de outro país. Ele tem que sair daqui, né? Ele quer sair do território do país que está perseguindo. Aí o que é que acontece? Para ele sair daqui, ele corre o risco de, nesse trajeto aqui, ele ser preso, ele ser capturado. O que é que ele pede? Um salvo-conduto. Ele pede um salvo-conduto para poder deixar o país em segurança. Sair da proteção diplomática e deixar o país em segurança. Pode pedir asilo diplomático e terá direito ao salvo-conduto. Pode pedir asilo diplomático? Não, porque está no consulado e não na embaixada. E o salvo-conduto teria que ser analisado também, né, mesmo que ele estivesse na embaixada. Letra B. É cabível asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Cuidado. Esse asilo não seria territorial. O asilo territorial é essa primeira hipótese aqui que a gente falou. Esse asilo não seria territorial, então isso está errado. E outro, consulado, território do Estado estrangeiro, gente, não é bem assim, tá? Consulado ele é inviolável, mas não, cuidado com essa palavra, é território do Estado, beleza? Letra C, não pode pedir asilo, ó, aqui está correto, e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Gente, a ausência de tratado não é impeditivo para extradição. Beleza? Por eliminação, letra D, bem simples, já falamos sobre. O asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Tranquilo? Então, com essa questão, exploramos diferença de asilo para refúgio, os tipos de asilo, político, diplomático, e onde que é que pode ser diplomático, embaixada e não em consulado. Beleza? Próxima question. Aurélio, diplomata brasileiro, casado e pai de 2 filhos menores, está em vias de ser nomeado chefe de missão do Brasil na capital de importante estado europeu. À luz do disposto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, promulgada no Brasil por meio do Decreto 56435 de 65, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O que é isso aqui? É uma coisinha chamada. Agora tem como digitar aqui, né? Meu Deus. Descobri agora. Direito de legação. O que é o direito de legação? É o direito que um Estado tem de enviar para outro Estado os seus representantes diplomáticos. Então, tem o direito de legação. Deixa eu botar o texto agora, que eu descobri que tem, né? Fica mais fácil para a gente. O Estado que envia vai ser chamado de Estado acreditante. Então, nesse caso aqui, ó, Aurélio, ele é diplomata brasileiro, casado, pai de 2 filhos menores, vai ser nomeado chefe de missão do Brasil em outro estado. Então, no caso da questão, o Brasil é o estado acreditante. O estado que recebe é o estado acreditado. No caso, o estado europeu aí, que a gente não sabe qual é. Então, Brasil, estado acreditante, estado europeu, estado acreditado. Beleza? Então, o direito de legação é o direito de um Estado, que Estado, professor? O Estado acreditante, enviar para outro Estado, o Estado, professor? O Estado acreditado, um representante diplomático. O Estado acreditado, ele pode, gente, fazer uma coisinha chamada recusa de credenciais. E a recusa de credenciais, professor? É quando, é quando o Estado, vou botar aqui para ficar melhor, é quando o Estado acreditado ele recusa as credenciais, ou seja, ele recusa a indicação do diplomata enviado pelo Estado acreditado. Ele pode então recusar esse diplomata, ele pode recusar as credenciais, que é como é chamado. Essa recusa de credencial, ela não precisa ser justificada. É um ato soberano
do Estado acreditado. Beleza? Aí vamos ver dentro disso tudo o que é que a questão quer saber. Letra A. A nomeação de Aurélio pelo Brasil não depende da anuência do Estado acreditado. Galera, se ele pode recusar as credenciais, significa o quê? Mais precisamente, que depende. Visto se tratar de uma decisão soberana do Estado acreditante. De fato, é uma decisão soberana do Estado acreditante em enviar, mas também existe a decisão soberana do Estado acreditado em receber. Beleza? Letra B. Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá considerar Aurélio persona não grata, desde que, para tanto, apresente suas razões. Acabamos de falar que não precisa justificar ao Estado acreditado em decisão fundamentada. Nada disso é requerido. Se acolhidas as razões, Aurélio poderá ser retirado para provar? Não, não, não. Beleza? Elimina isso aqui. Eu acho que eu fiz besteira. Deixa eu voltar para cá. C. Os privilégios e as imunidades estendidos à mulher e aos filhos de Aurélio cessam de imediato na hipótese de falecimento de Aurélio. Gente, o que é isso? Os diplomatas eles têm alguns privilégios e algumas imunidades. Esses privilégios e imunidades são extensivos à família. Então, em regra, eles são estendidos à mulher e aos filhos, à família. Se for uma mulher diplomata, também da mesma forma. São extensivos à família. Então, cessam de imediato? Não, eles não cessam de imediato. Existe um prazo que é acordado entre os países, que é um prazo razoável para que mulher e filhos possam deixar o país. Durante esse prazo razoável, fixado entre os estados, a mulher e os filhos, ou seja, a família do diplomata falecido, ela vai continuar tendo as prerrogativas, os privilégios e as imunidades que o diplomata tem. Beleza? Letra D. Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma inviolabilidade. Deixa eu mudar a cor do pincel, porque ficou verdinho aqui, né? É vermelho. Eu estou usando vermelho porque é errado. D. Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma inviolabilidade estendida ao local que baseada a missão no Brasil no Estado acreditado. Correto. A residência do diplomata, ela é também inviolável, tal qual a base da missão. Como foi que nós falamos aqui na questão anterior, lembra que a gente falou, cuidado com essa história de território, é inviolável. Então, a representação diplomática, a sede da representação diplomática, ela é inviolável, tá? E também, por força da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a casa, ou seja, a residência do diplomata, do chefe da missão, ela também será inviolável. Beleza? Então, letra D é a resposta da questão. Vamos seguir. Olha aí, começando com direito internacional privado agora. Uma agricultora japonesa residente no Brasil ingressou com ação perante a autoridade judiciária do Japão para cobrar a indenização de seu principal fornecedor de pesticidas, a brasileira Ervas Daninhas Sociedade Anônima, alegando descumprimento dos termos de um contrato de fornecimento celebrado entre as partes. A agricultora recentemente obteve uma decisão interlocutória a seu favor, reconhecendo a Ervas Daninhas S.A. como devedora, sob a hipótese assinar a afirmativa correta. Uai? Vamos lá. O que é que quer saber? Decisão interlocutória e autoridade estrangeira. Letra A. A decisão da autoridade judiciária japonesa poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Decisão interlocutória da autoridade judiciária estrangeira é executada no Brasil por carta rogatória. Vamos lembrar, gente, dos instrumentos de cooperação processual previstos no CPC. Código de Processo Civil tem instrumentos de cooperação processual. Um deles é essa execução por meio de carta rogatória de decisões interlocutórias de autoridades estrangeiras. Letra B. A decisão interlocutória da autoridade japonesa poderá ser executada no Brasil depois de homologada pelo STJ. Prescinde. Não precisa desta homologação.
C. A decisão proferida pela autoridade judiciária japonesa não poderá produzir efeitos no Brasil, visto que apenas a autoridade brasileira poderá conhecer de ações relativas a bens situados no Brasil. Vou botar enunciado aqui, mas acho que não é bem, né? Não é falando de bens, não, aqui. Contrato de fornecimento, ou seja, não fala sobre bens. Então, relativas a bens, não é o que a questão está dizendo, descarta. D. A agricultora deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão final para então proceder à homologação no STJ e execução na JF, na Justiça Federal. Também não, gente. O acerto da A explica o erro da D. Ou seja, se você pode executar, você pode cumprir a decisão por meio de carta rogatória, isso aqui não tem como estar correto. Esperar trânsito em julgado, etc. Não está correto. Não precisa disso. Beleza? Então, resposta aí na tela, letra A. Vamos à penúltima questão. Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com sua mulher. Em 15 de julho de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 88 assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Então vamos botar o texto aqui. Carlos, qual é a nacionalidade dele? Brasileiro. Professor, mas é brasileiro naturalizado. É brasileiro, tá? Nacionalidade dele, brasileiro. Tatiana, nacionalidade dela é alemã. Tranquilo? Tranquilo. Aí, Carlos foi morar no Chile, a serviço privado. Foi morar no Chile, a serviço privado. Cadê? Deixa eu tirar aqui esse negocinho. Enfim. Foi morar no Chile a serviço privado. Aí lá no Chile nasceu Cláudia. Cláudia nasceu no Chile. Mas Cláudia foi registrada na repartição consular do Brasil. Cláudia foi registrada na repartição consular do Brasil. Então, o que é que a Constituição diz? São brasileiros. São brasileiros. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço dos seus países, e os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, não é o caso da questão, ou que, não estando a serviço, tendo pelo menos o pai ou a mãe brasileiro, seja registrado no consulado. Registrou no consulado, na verdade a Constituição usa o termo repartição brasileira competente, registrou na repartição brasileira competente, é brasileiro nato. A criança vai ser brasileira nata. É o caso da questão. Registrou na repartição competente, brasileiro nato. Ah, professor, mas o pai é brasileiro naturalizado. Não tem problema. A Constituição ela fala que pai ou mãe brasileiro, não especifica a forma de aquisição da nacionalidade, se originária ou derivada, se brasileiro nato ou naturalizado. É filho de brasileiro. Nasceu no exterior, registrou no consulado, criança é brasileira nata. Se não tivesse registrado no consulado, o pai também não está a serviço da República, qual seria a outra hipótese para essa criança poder ser brasileira nata? Vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de atingida a sua maioridade, pela nacionalidade brasileira. Beleza? Mas é um ou outro. Primeiro, você olha, está a serviço? Se tiver a serviço do Brasil, o pai ou a mãe, sendo brasileiros, estiverem a serviço do Brasil, pelo menos um deles, criança brasileira nata. Não está a serviço, nenhum dos dois. Pelo menos um é brasileiro, mas nenhum dos dois está a serviço. Criança nasceu, registrou na repartição brasileira competente, brasileiro nato. Mas suponha, também não fez isso. Não estava a serviço, não registrou no consulado. Qual a última hipótese? Vir morar no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Beleza? Tranquilidade? É isso, então, o panorama dessa questão. Vamos ver as alternativas.
Cláudia não pode ser considerada brasileira nata em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. Gente, nada a ver isso aqui, tá? A Constituição fala filho de brasileiro, não importa se nato ou naturalizado. Cláudia é brasileira nata pelo simples fato de seu pai brasileiro ter se mudado por motivo de trabalho. Não. Ela seria brasileira nata se o pai estivesse pelo simples fato de o pai estar a serviço da República Federativa do Brasil. Se isso aqui fosse, no lugar de por motivo de trabalho, tivesse mudado a serviço da República Federativa do Brasil, aí estaria correto. Beleza? Cláudia vai ser brasileira nata, mas por outro motivo. C. Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Gente, o que está errado aqui? Somente. Ela será brasileira nata se fizer isso, mas não é somente. Existe uma coisinha antes, não existe? Justamente o que ocorreu. Registrou na repartição brasileira competente. No caso aqui, repartição consular. Registrou na repartição consular. Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser naturalizado e sua mãe estrangeira. O pai é brasileiro, gente. Não importa se nato ou naturalizado. Logo, questão que responde aqui, letra D de dado. Beleza? Gabarito aí na tela. Última questão, derradeira. A Sociedade Empresária Brasileira do Ramo de Comunicação, Personalidades, celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática no Brasil com a Sociedade Empresária Uruguaia Sacramento. O contrato foi celebrado em Caracas, capital da Venezuela, capital venezuelana, tendo sido estabelecido pelas partes como foro de eleição Montevideo. Diante da situação exposta, à luz das regras do direito internacional privado veiculadas na LINDB e no CPC, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. No tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplica-se a legislação uruguaia, já que Montevideo foi eleito foro competente para se dirimir eventual controvérsia. A cláusula de eleição de foro não se aplica à regência das obrigações previstas neste caso, tá? Não vai se aplicar. Deixa eu mudar para o vermelho, tá? Isso aqui não se aplica a este caso. A eleição de foro não se aplica a isso aqui. B. Para qualificar e regir as obrigações do presente contrato, aplicar-se-á a lei venezuelana. Correto. Por quê, gente? O contrato foi celebrado em Caracas, foi celebrado na Venezuela. Então, para qualificar e reger as obrigações do contrato, você vai aplicar a lei venezuelana. Beleza? C. Como a execução da obrigação avançada entre as partes se dará no Brasil, aplica-se obrigatoriamente, no tocante ao cumprimento do contrato, a legislação brasileira. Vimos a explicação anterior, torna a letra C correta. D. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda expressamente o foro de eleição, razão pela qual é nula ipsi iure a cláusula estabelecida pelas partes. Não é que seja proibida a cláusula de eleição de foro. Ela não é proibida, ela pode ser adotada. Mas nesse caso, a resposta correta aqui vai ser a letra B, porque qualificação e regência de obrigação vai se aplicar à lei do local de celebração do contrato. Beleza? Tá aí o gabarito na tela. E bons estudos, galera. É isso. Agradecer, então, que acompanhou essa aula. Desejo uma boa preparação, bons estudos na prova da OAB. Até a próxima live. Valeu!